Nós vamos resolver aqui a questão 4.4 do Moisés, do capítulo 4, né? E a gente vai mostrar duas soluções aqui, três formas de resolver, na verdade, sendo uma delas uma consequência, né? Quatro formas, dependendo de como você vai lidar com isso. Então, observe aqui, primeiramente, para iniciar, a gente tem a primeira forma de resolver. A primeira forma é usando a ideia de vetores e decompondo eles em componentes, certo? Então a gente tem aqui, ó, um vetor da tração T1, como eu já coloquei. Ah, tá, e ele pede para calcular os ângulos, tá? Ele pede para desprezar os fios, as polias P1 e P2 e calcular o ângulo θ1 e θ2. Então nós temos aqui que o T1 ele vai ser igual ao peso aqui do 2, que vai ser, colocando em quilogramas força, vou colocar 2,20, vou usar peso igual a 10, ou gravidade igual a 10. Aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 15. Mesma coisa para todos, né? Aqui eu não coloquei uma tração, que essa tração vai ser igual ao peso, então eu coloquei o peso direto aqui. Essa tração T2 aqui, então, vai ser igual a 15 e a tração T1 igual a 20. Primeira forma é montando um sistema de equações, então no y, olhando aqui, nesse ponto aqui, a gente vai ter T1 vezes o seno de θ1 mais T2 vezes o seno de θ2 menos o peso P3 igual a zero. No x a gente vai ter T1 vezes o cosseno de θ1 igual, colocar menos T2 cosseno de θ2, com os eixos positivos seguindo o padrão normal, né? Aqui é positivo para cima e aqui é positivo. Isso aqui tem que ser zero. Daqui você parte que T1 ele é cosseno de θ1 igual a T2 cosseno de θ2. A gente vai levar ao quadrado isso daqui, ficando T1 ao quadrado cosseno de θ1 ao quadrado T2 cosseno de θ2. Isso aqui é o quadrado também. Tendo o quadrado a gente consegue relacionar os senos. Então a gente tem pela relação fundamental que o seno ao quadrado de θ de um ângulo qualquer, mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo qualquer, ele é 1. Então daqui você vai tirar que T1 ao quadrado é igual a 1 menos o seno de 2 θ1. Mesma coisa para cá, a gente vai relacionar os cossenos com os senos. E daí a gente vai ter duas equações. No y a gente vai ter equações com senos. E aqui a gente vai ter outras equações com seno. Daí a gente consegue trocar e achar que o seno vai ser alguma coisa, alguma coisa. Não é a maneira mais fácil de resolver isso aqui. Segunda forma. Segunda forma a gente vai ter que observar um pouquinho de vetores. Certo? A gente não vai decompor, mas a gente vai usar eles de forma normal. Portanto, a gente vai ter que, como esse sistema tem equilíbrio, a gente tem que a somatória das forças tem que ser zero. Isso daqui implica que o T1 vetor, né, mais T2 vetor mais P3 vetor tem que ser zero. Se a gente for visualizar isso aqui geometricamente, a gente tem... Então a gente vai ter aqui, geometricamente, que eu já tinha desenhado anteriormente. Vou tentar dar uma expandida nisso aqui. Vamos ver se não perde qualidade. Tá, ainda dá pra enxergar. Então aqui a gente tem o peso, a tração T2, a tensão aqui. A tensão, acho que eu tô falando tração, né? Tensão, tração, é um vetor de reação ao peso aqui, né? E a gente vai ter esse triângulo aqui fechado, né? Claro que todos eles são vetor, mas a gente vai trabalhar com um módulo aqui, com a geometria deles. Por isso que a geometria analítica é bem interessante, né? Então a gente tem esse vetor
peso 3 aqui, somando com a tensão T2 aqui, né? Tensão T2 e a tensão T1 aqui, que vai fechar essa somatória de vetor voltando ao mesmo ponto. Isso daqui caracteriza que a soma deles é zero. É assim que é definida a somatória de vetores, né? Então isso aqui é dessa forma. Portanto, a gente pode pensar nisso aqui como sendo resolvendo pelo de outro método. É um pouquinho mais difícil. Vamos lá. Vamos encontrar esses ângulos θ aqui. A gente tem aqui uma horizontal, então a gente tem que o T2 com horizontal é o θ2. E aqui, né, o T1 com horizontal é θ1. Aqui eles são termos internos, você pode ver. Portanto, a gente tem que aqui é o complemento dele, vamos chamar de φ2 aqui só para ficar com coisa igual, né? Mas o φ2 aqui a gente tem que, como isso aqui ele é 90 graus K horizontal, é o próprio peso, né? O peso é assim, que ele é uma normal. O φ2 tem que é 90 graus menos o θ2, certo? A gente consegue resolver isso aqui de duas maneiras. A gente tem um ângulo aqui e o outro φ1 aqui. A gente pode usar a lei dos senos aqui, que diz que o oposto, o cateto oposto ao ângulo está numa razão do cateto dividido pelo seno do ângulo. E essa razão vai ser igual à mesma coisa. Então, o cateto oposto dividido pelo seno desse ângulo oposto. E a gente tem tudo isso aqui igual. P3 seno de alfa. O alfa, ele vai ser o quê? O alfa é φ1. Então a gente tem que alfa mais φ1 mais φ2 tem que ser 180. O alfa, ele vai ter que ser 180 menos φ1 mais φ2. Portanto, esse alfa aqui é relacionado com os dois ângulos aqui que a gente quer. Disso aqui a gente vai tirar 3 sistemas de equações e daí vai ter que resolver elas, o que não é muito útil. Então esse método não é útil, mas ele é um jeito de resolver se tiver paciência aí, né? Mas não o jeito mais fácil. Terceiro jeito. A gente tem então que aqui, como já viu aqui desse lado, que é φ1, aqui é φ2. A gente pode usar a lei dos cossenos então, o amiguinho dele. A gente tem que a lei dos cossenos vai ser, se a gente usar esse ângulo aqui então, vamos usar o φ1 aqui. A gente tem que T2 ao quadrado é igual a T1 ao quadrado mais P3 ao quadrado menos 2 T1 P3 cosseno de φ1. Então a gente tem que cosseno de φ1 ele vai ser igual a T2 ao quadrado menos T1 ao quadrado menos P3 ao quadrado, isso sobre T1 duas vezes T1 P3. E o arco desse valor fornece o nosso ângulo φ1. Tendo o ângulo φ1, a gente tem o ângulo θ1, né? Que, no caso eu não coloquei, mas é idem, né? 90 menos θ1. E aí a gente tem, tendo o φ1, a gente acha o θ1 fazendo... calma aí que eu estou pegando errado aqui. A gente faz 90 menos coisa e nós achamos o θ1 aqui. Tendo o θ1, a gente pode aplicar de novo, ou
ou aplicar nessas equações aqui também, né? A gente pode usar essas equações, ou pode usar aqui também, que já tem os dois. Bom, diversas formas. E a quarta forma, e mais fácil, que a gente tem de resolver, é sacando uma coisa. Utilizando novamente esse triângulo aqui. Mas dessa vez, eu vou apagar isso aqui em letra e colocar em forma de número. Então a gente teria... Opa! Então nós teríamos aqui, então, aqui era a tração T1, que é igual a 20. A tração T2 está aqui, né, que é igual a 15. E aqui é 25. Observe que se a gente fazer 25 ao quadrado, isso aqui vai ser igual, o 25 ao quadrado vai ser igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625, 20 ao quadrado dá 400, mais 225, que dá também 625 essa soma. Então observe que esse ângulo aqui, na real, ele é um ângulo de 90 graus. Então a gente tem que o triângulo de forças aqui que se forma claramente nesse arranjo, né, vai ser isso. Não é sempre que as forças aqui, o ângulo delas vão dar 90 graus. Mas nesse arranjo, por causa dos pesos escolhidos, vai ter que formar um ângulo de 90 graus para que a somatória de forças seja zero. Tá? Então a gente tem isso aqui. Aí tendo esse ângulo aqui, vai ser mais fácil, né? A gente tem aqui o φ1 então, né? E o φ2 aqui. Tirando da lei dos senos, observe. Aqui a gente tem P3, seno de alfa, que no caso o alfa, ele é igual a 90 graus. Então aqui fica só sobre 1. Então nós temos T1 sobre P3 é igual ao seno de φ2. E T2 sobre o P3 é igual ao seno de φ1. Então observe que daqui já saiu muito trivialmente o nosso resultado, certo? Mas para sacar isso aqui, tem que ter uma certa percepção, tinha que ter sacado sobre esses valores aqui que ia formar um ângulo de 90 graus aqui somando ao quadrado e tudo mais, fazendo Pitágoras, né? Resumindo. Então tinha que ter essa sacada. Um amigo da faculdade, ele achou isso daqui fazendo um produto escalar entre esses vetores aqui. Então é uma forma também de ter percebido isso. É uma forma um pouco mais difícil, creio eu, né? Mas também analisando aqui de primeira esse triângulo, a gente é difícil de perceber que se dá 90 graus. Mas de qualquer forma, a gente tem 4 formas de resolver isso aqui, né? Apesar de que essa daqui pode ser descartada, isso aqui daria muito trabalho e essa aqui também daria muito trabalho. Então, as duas formas mais fáceis de resolver que achamos, que eu achei e tal, foi essa daqui e tem essa forma aqui do meu amigo da faculdade que encontrou, certo? Essa forma aqui, então, são duas formas de que o resultado sai bem trivialmente. Fazendo aqui rapidinho, então, o seno de φ2 aqui usando essa forma aqui. Vai ser o T1 que vai dar 20 sobre 25, que vai ser por 5 dos dois, vai dar 4 quintos. E o seno de φ1 vai ser igual a T2, que é 15 sobre 25, que vai dar 3 quintos. A gente vai achar o arco deles, e do arco a gente tem que lembrar de subtrair o 90 graus, tá? Porque a gente está achando o φ e não o próprio negócio. Mas se a gente fizer seno, o φ1 é 90 menos o θ1, que vai dar 3 quintos, e o seno de 90 menos o θ2, que vai dar 4 quintos. A gente sabe que o complementar do seno é o cosseno, então isso aqui vai ser o cosseno de θ1
Isso aqui vai ser o cosseno de θ2. Então a gente pode tirar o cosseno desses valores aqui, né, o arcosseno deles em vez do arcosseno, e a gente vai ter o valor dos ângulos. Então vai dar 36,9 graus e 53,1.